Reconciliados com Cristo. Bem, esse é um tema de hoje aqui, que é daqueles temas assim que tem muita revelação. É um tema em que você vai receber muita informação. Tenho certeza que essa informação vai conduzir você de vitória em vitória, porque essa é a intenção das nossas ministrações, que a tua vida ande sempre em perfeita vitória, porque afinal de contas você é um mais que vencedor em Cristo Jesus, e o Evangelho da Graça diz que em Cristo Jesus você está sempre conduzido em triunfo. Pois bem, então eu quero ler aqui um texto. Já te disse, esse é um tema que você tem que prestar bastante atenção, porque você vai receber aqui uma revelação, uma explicação que certamente você ainda não recebeu ou você ainda não ouviu o que você vai ouvir aqui no programa de hoje. Eu vou falar o que tiver que falar, porque eu tenho visto muitas pessoas por aí, muitos abençoados e abençoadas, dizendo que estão em graça. E, na verdade, essas pessoas não sabem nem aonde estão paradas. Elas dizem que estão em graça, mas, na verdade, elas estão numa grande confusão. E o Ministério Reconciliados com Cristo está chamado a esclarecer essas verdades. João, capítulo 6, verso 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então aqui nós estamos vendo um momento em que Jesus de Nazaré, que era Deus, não era o Filho, era o próprio Deus, vestido por um corpo de carne semelhante ao nosso, você e eu, estava aqui discursando, explicando alguma coisa aos seus discípulos, num determinado momento da sua caminhada aqui, nos seus 33 anos de vida carnal. Então o tema de hoje se chama assim de propósito, porque daqui foi retirado o nome desse tema. A carne para nada aproveita, o Espírito é aquilo que vivifica. Então, quando as pessoas ouvem essa expressão, o Espírito é quem vivifica, elas pensam numa coisa mística. Elas pensam numa posição espiritual mística, um espírito andando por aí, atravessando paredes, uma coisa assim meio cabulosa, nebulosa, duvidosa, espantosa, atemorizadora, às vezes também, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando aqui da palavra. Porque esse espírito que ele está dizendo aqui é com E minúsculo. Então ele está falando de um comportamento que te dá vida. Ele está dizendo aqui, no próprio verso, ele explica que ele está falando do que ele fala, é da palavra. Esse espírito que ele está dizendo não é uma outra pessoa aí espiritual que, como dizem, a Trindade. Não, não é nada disso. Preste atenção com olhos iluminados. Vou ler outra vez, abre aspas. O Espírito é o que vivifica, vírgula. A carne para nada aproveita, ponto e vírgula. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, fecha aspas. Então, que Espírito que ele está falando? A palavra. Entendeu? Então, tire da tua mente o misticismo com esse assunto de espírito. Então, aí foi a primeira revelação. A segunda aqui também já foi, o espírito da palavra dita. Porque, se você lê, a palavra é fria. Se você submete a me ouvir, essa palavra, que é fria na leitura, ela ganha vida quando eu te explico, quando eu falo. Por isso é que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos que a fé é pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Então, se você pretende ter a fé do Evangelho ativada na tua vida, que não é a fé de Hebreus 11, preste atenção nisso, é a fé do Evangelho que estava guardada para esses tempos. Se você quer entender tudo isso, quer essa fé ativada, quer sair de Éfeso, né, dos adormecidos em Cristo, se você quer sair disso, você tem que submeter a ouvir as explicações que eu estou te dando aqui terça, quinta e domingo e os outros dias também. Então, no verso 64 diz assim: mas há alguns de vós que não creem. Ponto. Não creem por quê, Pedro Kelly? Porque são gente ruim, resolveu, decidiu, não quis, rejeitou, não quiseram crer, rejeitaram? Não. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, porque ele era o próprio Deus, né? Quem eram os que não criam e quem era aquele que o havia de entregar. Ponto. Então, nessa terra, existem duas sementes, dois grupos de pessoas distintos, diferentes. Existem aqueles que podem e vão crer, porque eles têm o dom da fé, que é o Espírito. O dom da fé está no Espírito. E existe aqueles que não poderão crer jamais. Por quê? Porque esses que não poderão crer jamais fazem parte de uma outra semente. A semente que nós aqui carinhosamente chamamos a semente de Caim. Esses não poderão crer. Então, vou ler de novo o verso 64 que diz aqui: mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram esses que não criam. Eles não criam. Assim como hoje, há pessoas que não creem. E não é que elas não queiram, não é que elas sejam ruins, é que elas não têm o Espírito. Elas não podem crer porque elas não têm capacidade de crer. Entendeu? Assim como um carro não pode voar porque ele não é avião, entendeu? Ele não pode voar, é uma analogia que eu estou fazendo aqui. Um carro não pode voar simplesmente porque ele não foi feito para voar. Não é que ele não queira, é que ele não pode. Da mesma maneira, existem pessoas do teu lado no dia a dia, na rua, no trabalho, na escola, na família, na vizinhança, que não pode crer. Por quê? Porque não foi criada com o dom do Espírito. O Espírito é um dom de Deus. Tá bom? Receba essa palavra aí. E você que tem o Espírito, você pode crer. Mas não é porque você é melhor que ninguém. É porque Deus usou com você a sua misericórdia. Por isso é que você crê. Porque Ele decidiu que depositaria em você o seu Espírito. Então é mais um motivo para você agradecer a Deus. Número 4. Só podem crer aqueles que foram autorizados por Deus. Isso está no verso 65. Diz assim: e dizia, 2 pontos. Por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, ou seja, ninguém pode crer em mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Então, uma pessoa crê porque Deus quis que ela cresça. Não foi pelo jejum da irmã poderosa, não foi pelo joelho do irmão poderoso, não foi pela gritaria do pastor ou impostor do sistema religioso. Não. A pessoa que crê, essa pessoa crê porque Deus lhe autorizou, lhe designou a essa pessoa que cresce. E a revelação número 5 está no verso 70. Respondeu-lhe Jesus. João capítulo 6, que eu estou lendo, verso 70 agora. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? Uma pergunta. E um de vós é um diabo. Ponto. Diabo com D minúsculo. O que significa a palavra diabo? Significa traidor, significa inimigo, significa opositor. É isso que significa essa palavra diabo. Então,
Dentro do tema A Carne para Nada Aproveita, quis trazer essa pequena base de revelações para você. E quero dizer para você que pela carne não adianta. Por que surgiu esse tema? Esse tema surgiu de umas perguntas que um abençoado me fez com relação a algumas posições em graça. Ele me perguntou por que isso, por que aquilo, como é isso, como é aquilo na graça. Porque supostamente esse irmão está em graça, entre aspas, e muitas aspas aqui. Como eu disse para vocês, existe muita gente por aí dizendo que está em graça, mas não tem a mínima ideia do que é graça. Simplesmente começaram a ouvir um pregador que diz abençoado, anjo a teu favor, que não sei o que e tal, mas lá nessa congregação está cheia de fermento da lei, está cheia de rudimento, e essas pessoas que estão sendo geradas nesses lugares são pessoas que estão em tremenda confusão, que dizem que estão em graça, mas não sabem o que é a graça de Deus. Então eu estava explicando para esse abençoado, porque lá no lugar onde ele vai, existem ainda resquícios da lei. E é requerido dos membros daquele lugar lá que vão frequentar a reunião de oração. Para quê? Para clamar a Deus, para cura meu tio, cura o gato, toma conta da minha casa. Sabe essas coisas que essas reuniões do sistema religioso e nós fazíamos antigamente? Pasmem, por incrível que pareça, há congregações que dizem que estão em graça, que se reúnem para fazer essas coisas ainda. Ou seja, que não ensinam aos seus fiéis, aos seus congregados, a graça de Deus. Então geram pessoas em confusão. E aí, essas pessoas entram em confusão. Elas vêm aqui e começam a me perguntar. E eu tenho que ser honesto com essas pessoas e tenho que dizer, você está indo no lugar errado. Porque você está ouvindo uma graça meia bomba. Porque em graça não tem reunião de oração, abençoado. Em graça não tem jejum. Em graça não tem imposição de mãos. Em graça não tem nada que dependa da tua carne. Entendeu? Em graça, o que tem é um ensinamento da palavra. Isso é graça. Ensinar a palavra, a posição espiritual daquele crente depois da ressurreição de Cristo. Isso é graça. A fé de Deus, não a fé em Deus. Porque quando uma congregação diz que está em graça e começa a fazer reunião de culto, reunião de oração, reunião para Deus abençoar a vida dos irmãos, para isso e para aquilo, esse tipo de reunião está ofendendo o Espírito da graça, porque a carne para nada aproveita, a vida está nas palavras, na palavra da graça, que você que está num lugar desse reunindo aí equivocadamente, você está perdendo tempo. Então, por que pela carne não adianta? Vou te responder por que com Bíblia, porque é tudo que eu faço. Romanos capítulo 8, verso de número 7, diz aqui assim, olha só, deixa eu ler para você aqui, porquanto os desígnios da carne são inimizade contra Deus, pois ela, a carne, não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode. Entendeu? Por mais que você queira ir lá, naquele lugar que você vai, fazer reunião de oração, jejuar, ficar de joelhos, ficar fazendo aquele espetáculo todo, gritando, falando em língua, essas maluquices todas que a gente fazia no sistema religioso e que hoje a gente acha até meio, caramba, que ridículo, né, que eu era. Claro, Deus não leva em conta o tempo de menino, o tempo de ignorância. Quando eu era menino, eu falava em línguas. Quando eu era menino, eu ficava de joelho. Quando eu era menino, eu fazia essas profetadas. Quando eu era menino, eu fazia reunião de imposição de mãos. Quando eu era menino, Pedro Kelly, eu expulsava demônios.
Eu expulsava demônios. Passei 10 anos da minha vida fazendo essas coisas, porque essas coisas eram coisas de menino. Mas, quando a graça de Deus foi revelada para mim, eu não fui a graça, eu fui levado a ela. Entendeu? E quem me fez gerado nessa graça foi o apóstolo José Luiz de Jesus Miranda, meu pai na fé. Porque toda essa gente que está por aí dizendo que prega a graça hoje em dia, aprendeu de alguém e não reconhece porque não tem humildade para isso ou tem medo de perder os seus membros. E não é o meu caso. Graças a Deus, eu sou bem resolvido com tudo isso. Então, quando a graça de Deus foi revelada para mim, e eu entendi esse versículo aqui, peraí, se os desígnios da minha carne são inimizade contra Deus, o meu jejum não agrada a Deus. O meu gritar na pregação não agrada a Deus. O meu aleluia não agrada a Deus. Essas coisas de carne não agradam a Deus. Por quê? Porque os desígnios da carne são inimizade. Inimizade. O sistema religioso coloca a pessoa a querer agradar a Deus através da carne, com roupa, proibições, não é verdade? É verdade. E por que a pessoa falha e se sente mal? Porque a carne é inimizade contra Deus, pura e simples. Toda carne é inimiga. Então aquela pessoa vai falhar. O detalhe é que aquela pessoa está recebendo uma informação errada e por causa disso essa pessoa vai pagar um alto preço lá no sistema religioso. Então, por que pela carne não adianta? Por causa de Romanos capítulo 8, verso 7. Porque a carne é inimizade contra Deus. Mas por que isso é assim? Por causa de Romanos capítulo 8, verso 3. Abre aspas. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma por causa da carne, olha a carne aí de novo, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne de pecado, pelo pecado, encerrou o pecado na carne. Entendeu? Por que a carne é inimizade contra Deus? Porque na carne, na minha carne, na sua carne, na carne do seu filho, da sua filha, o que está encerrado aí é tudo aquilo que se chamou pecado, tudo que não presta, toda obra diabólica está em toda a carne. Então agora o sistema religioso incita as pessoas a usarem a carne diabólica delas para servir a Deus. Isso não vai dar certo, abençoado. Isso não funciona, abençoado. Isso não vai funcionar, abençoado. Vai chegar uma hora que a pessoa vai se decepcionar, abençoado. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai sentir que está faltando alguma coisa aqui, tem alguma coisa errada aqui, e a pessoa vai ser levada a achar que o erro é dela. Ela vai se sentir culpada, ela vai se sentir devendo e ela vai se sentir mal, vai entrar em depressão. Aí o que ela vai fazer? Ela vai procurar outra igreja. Aí aquele líder, como não sabe resolver esses negócios, esses problemas, essas situações, ele vai dizer que aquela irmãzinha se desviou, que aquele irmãozinho se desviou, porque ele não se achou completo ali naquele lugar, porque o ensino daquele lugar é só carne, só para a carne, e as coisas da carne são inimizade contra Deus. Então, por isso, o sistema religioso falha e sempre falhará, por causa de Romanos, capítulo 8, verso 8, diz assim: portanto, todos os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E aqui cabe uma explicação. Quando você era do sistema religioso, que o líder lia esse versículo para você, todos aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Você pensava em quê? Bom, eu pensava na cachaça, eu pensava no cigarro. O que é viver segundo a carne? É viver prostituindo, né? É mentir, é fumar cigarro, outra coisa qualquer, usar drogas, é adulterar, né?
Não foi isso que você pensou? Pois é, só que o apóstolo Paulo aqui não está falando isso, abençoado. O contexto aqui é servir a Deus, ou seja, se relacionar com Deus através do espírito ou da carne. Aqui Paulo está convencendo os seus ouvintes de que se você quer se relacionar com Deus utilizando a tua carne, sinto muito, aqueles que vivem fazendo essas coisas segundo a carne não podem agradar a Deus. É isso que está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 8. Isso é graça. Graça não é proibição. Entendeu? Graça não é proibição. Graça é entendimento. Graça é explicação. Graça é revelação. Nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu estou acabando aqui de te revelar uma verdade que talvez você não soubesse. Romanos capítulo 8, verso 8. Eu estou revelando para você aqui que Paulo aqui não está falando de drogas, de cerveja, de cigarro, andar segundo a carne, andar querendo servir a Deus através da carne, andar, como está dizendo ali, viver segundo a carne, não está falando dessas coisas. Está falando de você se apresentar diante de Deus em carne. O apóstolo Paulo em Romanos 7, 25 diz assim, eu sirvo a Deus com a mente e com o corpo não adianta, jamais conseguirei servir a Deus, mesmo que eu queira. Eu vou conseguir controlá-lo, sim, muitas vezes, mas muitas vezes eu vou falhar. Graças a Deus, diz ele, que me livrou desse corpo de morte. Então, não é que não queiram, é que não podem agradar a Deus. Então aqui vai a frase final do tema de hoje. Esse tema de hoje serve de alerta para as pessoas que congregam em lugares onde dizem estar pregando a graça de Deus. Qual é o alerta? Preste atenção no que Pedro Kelly vai falar agora. Se ali onde você vai tiver algum evento, alguma reunião, alguma prática, algum convite do líder para você participar e que nesse evento que ele te convidou, leve em conta a carne, não é graça. É uma graça meia bomba, é uma graça com fermento. E um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Sabe por quê? Porque a carne para nada aproveita. Jesus falou isso, a carne para nada. Nada o quê, Pedro Kelly? Nada. Nada é nada. A carne não serve para nada. Diante de Deus, para você se justificar diante de Deus, não serve. Para você se apresentar diante de Deus, perfeito, sem mancha, sem ruga, não serve. A carne não serve nem para você se apresentar diante de Deus, como diz a palavra, você está curado. Ele levou sobre si todas as enfermidades. A carne não serve nem para você se apresentar diante de Deus como curado, porque nela se manifesta escassez, mentira, pobreza, engano, tudo que é ruim, tudo que era pecado, tudo aquilo está encerrado na carne de todo mundo. Então eu sinto muito ter que trazer para você essa notícia a respeito da tua própria carne, mas eu estou aqui para falar a verdade para você. Tá bom, abençoado? Então esse é o tema, a carne para nada aproveita. Eu espero que depois dessa explicação poderosa você deixe de ir nesses lugares por aí que estão pregando uma graça meia bomba, inventando doutrinas, e congreguem aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Se essa palavra está te fazendo bem, está trazendo benefícios na tua vida, você deve semear aqui. O apóstolo Paulo diz que é lícito você compartilhar dos teus bens com aquele que te instrui. E se você está recebendo instrução aqui, semeie aqui. Eu não estou dizendo para você deixar de semear lá onde você está. Se é que você está recebendo alimento lá, semeie lá. Por que eu estou comentando isso? Porque nesses dias eu recebi uma semente de uma pessoa que congrega em outro lugar. E eu perguntei, eu falei, por que você está semeando aqui no Ministério Reconciliados com Cristo? E a pessoa me respondeu, eu estou semeando no Ministério Reconciliados com Cristo em obediência ao Evangelho da Graça, que diz
que eu tenho que semear aonde eu estou recebendo alimento. E eu perguntei, mas você não congrega em tal parte? E ele falou assim, congrego, mas lá eu não estou recebendo alimento. Aí eu falei, então por que você está indo nesse lugar? Ele falou, não, é porque a minha esposa gosta. Para você ver a que ponto chega esse assunto. Então, o apóstolo Paulo diz que é lícito semear a quem te ensina. Em outro lugar, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, Paulo diz que Deus dá semente a quem semeia e pão para comer. E se você semeia, recebe mais semente. E Deus aí vai multiplicar a tua sementeira para que teus frutos sejam cada vez mais abundantes. E se você é inteligente, você cada vez semeia mais. Para quê? Para que o teu fruto seja cada vez maior. Então, nesse momento, eu quero anunciar para você os nossos códigos Pix. O primeiro deles é o nosso celular, 21 99 104 8388. O outro código Pix é o nosso e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. Esses são os códigos Pix para você semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, Pedro Kelly RCC. E desde já eu declaro a multiplicação na tua vida, declaro a abundância manifestada em todas as áreas da tua vida, na área sentimental, na área material, na área de inteligência. Declaro você com bons pensamentos, declaro você livrado de pessoas más e perversas. Declaro você compartilhando a palavra com outros. Declaro você evangelizando. Nosso projeto está em andamento. O projeto Que a Palavra Corra. Já já vamos anunciar aqui a nova playlist que já tem o nome Dicas em Graça. Serão áudios e vídeos de 3, 4 minutos curtinhos com doutrinas básicas da graça de Deus. 2 sementes, serviço angelical, 2 evangelhos, posição versus condição, o diabo não existe mais, o pecado foi tirado, o inferno não existe mais. Rapidinho, temas sintetizados para que você possa enviar e dessa maneira evangelizar através do WhatsApp, através dos teus contatos aí. Bem, muito agradecidos a todos, a Deus, a todos vocês, a todos os colaboradores, porque hoje estamos iniciando um novo serviço a favor dos santos. Estamos transmitindo simultaneamente no YouTube Pedro Kelly RCC, no Facebook Pedro Kelly. E hoje, o primeiro dia, transmitindo ao vivo na nossa rádio, a Rádio RCC. Gostaria de saber como foi a transmissão pela rádio, se você ouviu pela rádio, passe uma mensagem para mim daqui a pouco, diga como é que foi, o que a gente pode fazer para melhorar, porque domingo eu volto com outro tema de suma importância para você. Deve-se chamar, o título do tema de domingo, deve-se chamar O Alto Preço de uma Informação Errada. Quanto vale uma informação errada? É muito caro uma informação errada. É isso que eu quero compartilhar contigo no domingo, às 10h30 da manhã, ao vivo. E agora pelos nossos 3 meios aí simultâneos. YouTube Pedro Kelly RCC, Facebook Pedro Kelly e a Rádio RCC. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal. Se você ainda não deu um like aqui no YouTube, dê um like aqui. Eu quero saber o que você, como é que está aí a transmissão no teu local, onde a gente está chegando, né? Diga o teu nome, em que cidade você está e até domingo às 10h30 da manhã. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até lá, abençoados. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.